ETEC Fibra Ótica, vem pra cá. ETEC Fibra Ótica, seu provedor de internet. ETEC Fibra Ótica, a internet da nossa praia. Ultra velocidade e o melhor atendimento. ETEC Fibra Ótica, vem pra cá. ETEC Fibra Ótica, seu provedor de internet. É pioneiro em qualidade. Internet fibra ótica em cada canto da cidade. ETEC Fibra Ótica em Peruíbe, Itanhaém, Mongaguá e Praia Grande. Desde 1999 com você. Fala pessoal, fala Mongaguá, fala você do Brasil e do mundo, ligado aqui no nosso programa Voltando à Base. Muito boa noite para você, é um prazer mais uma vez ter você aqui comigo, para que a gente possa compartilhar algo de Deus, para que a gente possa compartilhar algo do nosso dia a dia, a gente possa levantar pontos, argumentos, fatos que nos ajudem a compreender a vida de uma maneira mais clara, mais objetiva, e que com isso nós possamos voltar à base. Cristo é a nossa base, a palavra é a nossa base. E sem mais delongas, como é de costume aqui no canal, não esqueça de clicar aí embaixo, curtir a página, compartilhar, fazer o seu comentário e se inscrever no canal. Isso é muito importante, porque os algoritmos do YouTube, eles consideram essas métricas para poder distribuir para mais pessoas o conteúdo aqui do canal, ok, pessoal? E, como eu ia dizendo, sem mais delongas, tema desta noite: cristão de IBGE. Quer dizer, o que é o cristão do IBGE? Hoje a gente tem, na verdade, um número muito grande de pessoas que se autodenominam evangélicas ou cristãs. Nós temos aí, né, a pesquisa do próprio IBGE apontando um número significativo do aumento de pessoas que se dizem cristãs ou evangélicas, e é um pouco sobre isso que nós vamos falar hoje. Então eu tenho certeza que o programa está imperdível. Então, enquanto eu vou tomar minha água aqui, enquanto você se inscreve aqui no canal, já compartilha, chama o seu vizinho, seu amigo, seu inimigo, chame todo mundo para assistir o programa, porque eu tenho certeza que hoje está fantástico, ok? Então, vai aqui a minha aguinha e se inscreve aqui no canal. E como tudo hoje é rápido na vida, já estamos aqui para poder nos aprofundarmos aqui no assunto que eu tenho certeza que vai acrescentar bastante aqui na nossa vida, na nossa caminhada. Bom, eu sei que um programa, na verdade, não está conectado ao outro, mas o último programa da última quarta-feira, nós falamos aqui sobre a questão do papel da igreja, né? E a gente questionou alguns pontos, ou se de fato a igreja é aquela igreja que vemos. Hoje, mais ou menos nessa linha de pensamento, nós vamos tratar sobre o cristão do IBGE, né? Ou o cristão, como é que eu vou dizer, não praticante, ou evangélico não praticante. Sei também que é uma questão muito difícil de a gente compreender, principalmente para as pessoas que estão de fora e outros também que estão entrando aí nesse mundo evangélico, né? De separar o que são os evangélicos como religião, uma religião evangélica, e o que são verdadeiramente os cristãos. Para o IBGE, ele não mensura, né? Que seria impossível a questão como é que eu vou dizer, a profundidade ou o envolvimento espiritual que cada um tem, seja lá com a sua religião que for, mas hoje, obviamente, aqui, né, nós vamos aqui tentar focar um pouco mais nos evangélicos. O IBGE não tem como mensurar aí a medida que a pessoa tem de relacionamento, né, com a sua religião, ou com Deus, ou com Jesus, e etc. Então eu trouxe aqui alguns dados, né, para a gente poder trabalhar em cima de dados, para que não fique aí em questão de opinião. Eu peguei aqui numa página do Instagram, numa reportagem que diz o seguinte: crescimento. Movimento profético evangelístico cresce no Brasil. Segundo os dados atualizados do IBGE, cresceu o número de evangélicos no Brasil. Em 10 anos, houve um aumento de cerca de 61,5%. Somando 16 milhões de novos convertidos. E aí, o que mais me chama a atenção aqui nessa reportagem aqui é que os dados do IBGE, eu entrei no site do IBGE, é verdade, aumentou mesmo, né? Só que essa notícia aqui, ela é colocada, né, numa página do Instagram, onde ela traz aqui pessoas que na verdade, para quem... Como é que eu vou tratar com esse dado aqui? Enfim, são pessoas, por exemplo, que estão... eu vi ontem, né? Um desses aqui, colocado aqui como um ícones, né? O rapaz, ele estava ontem leiloando um tênis dele por R$8.000 na igreja, né?
Então, o que eu estou dizendo? Que, na verdade, quando a gente começa a tratar do assunto evangélicos, e é um assunto que eu tenho aqui tentado, como é que eu vou dizer? Eu tenho tentado tratar de uma forma mais, tentando separar o que é um evangélico, o que é um cristão autêntico, que tem diferença total. A gente percebe aqui que, por exemplo, esse tipo de contribuição para o aumento dos evangélicos, isso é evangélico quanto religião. Isso são evangélicos nominais, ou, como eu disse aqui, evangélicos do IBGE, né? Então, pessoas que estão aí atrás de movimentos, eles mesmos aqui colocam, né? Movimento profético evangelístico. Eu colocaria aqui movimento patético evangelístico, porque, na verdade, pessoas aqui que tratam aqui de assuntos que não convergem para as escrituras. Estão muito mais relacionados com questão de coaches, estão muito mais relacionados aí com coaches do evangelho, coaches da igreja, né? Ou das igrejas aí, mais com o movimento, como eu tenho tratado aqui também há algum tempo, um movimento evangeliquista. E se você não assistiu o programa anterior e o anterior a ele, assista. Eu acho que é importante você entender um pouco melhor, e eu não vou conseguir trazer tudo aqui para contextualizar, mas você vai entender um pouco melhor o que eu estou dizendo. Mas são aqui famosos, né, do evangelho, famosos da rede social, e que ao a gente parar para ouvir ali 1 hora de mensagem, 10 minutos ou 15, seja lá o tempo que for, a gente percebe que na verdade é uma questão muito mais de popularidade do que de base cristã verdadeiramente. Enfim, eu vou tratar disso mais para frente com um pouco mais de propriedade. Bom, o que eu quero dizer? Eu trouxe um outro dado aqui importante também do IBGE, que traz o seguinte, que em 2010 até 2020, salvo engano, deixa eu ver aqui, 1 a cada 4 casamentos eram desfeitos. A gente tem a informação de que em 2022, o percentual de divórcio subiu para 47%, né, dos casamentos em 10 anos. Então, quer dizer, a gente tinha aí, em 2010, uma média de 37,4% de divórcio, e agora a gente tem aí, na última década, 47% de divórcio nos casamentos até 10 anos de duração, né? Bom, o que eu estou tratando aqui? Que tem alguma coisa esquisita, e o que me chamou a atenção para eu falar sobre isso foi até um comentário do Dr. Alessandro Loyola, e que estamos trabalhando para trazê-lo aqui. Dr. Alessandro Loyola, esperamos você aqui, hein? Em breve, possivelmente, teremos ele aqui no canal Voltando à Base. E ele tratando dessa questão, por exemplo, né, de dados, e quando a gente só está falando de dados aqui, de que, poxa, como é que cresce o número de evangélicos no Brasil, mas cresce também o número de divórcios no Brasil? Como é que cresce o número de evangélicos no Brasil e cresce também o número de usuários de droga no Brasil? Né? Como é que cresce o número de evangélicos no Brasil e cresce a corrupção, cresce o assalto? Então, quer dizer, parece, se a gente for analisar os números cruamente, né, friamente, o aumento que há dos evangélicos também há em todas as outras áreas da sociedade. Se a gente compreendesse o evangelho ou o cristianismo, e aí eu faço aqui uma distinção do cristianismo para o evangélico ou para igrejas evangélicas ou para as religiões evangélicas, né, a gente está tendo aqui algum tipo de disparidade. Né? E quem comentou isso? O próprio doutor Alessandro. Né? Então você vai ver, tem recorte dele aí no Instagram, onde ele trata disso, né? Ou seja, né, como é que pode o aumento do consumo, por exemplo, de pornografia crescer, né? E aí aumenta o número de cristãos, aumenta o número de pornografia, e os dados que ele traz na pesquisa dele é bastante interessante, que quase que ele até fez um comentário que tinha gente que, tipo, o cara guardava a Bíblia debaixo do braço e chegava em casa e ia utilizar ou consumir pornografia. Então, esse ponto, ou esses pontos, né, que trazem à tona o que eu quero debater hoje aqui, o que eu quero trazer aqui para que você possa aí, tentar enxergar outros pontos de vistas, né, é que o que a gente tem hoje, na verdade, ao mesmo tempo que você tem um crescimento de igrejas evangélicas, o crescimento de evangélicos, ou movimento patético aqui, né, evangelístico, e eu sei que as pessoas vão me criticar por isso, mas é exatamente o que acontece, que a gente vê, na verdade, uma separação total daquilo que é cristianismo quanto àquilo que é religião evangélica ou evangeliquismo, como eu trato aqui de algumas maneiras. Então, não seria, né, se a gente tomasse a Bíblia como, de fato, uma verdade
né, aplicada no dia a dia, segundo as escrituras, era para haver menos divórcio. Na medida que a proporção de evangélicos ou cristãos subisse, né, era para que o número de divórcios diminuísse. Até porque, né, Deus ele prima pelo casamento, um casamento adequado, um casamento onde um homem e uma mulher desfrutam de um respeito, desfrutam do amor, né, um casamento de verdade, um casamento como dos nossos avós, não é? E hoje, na verdade, há toda uma luta contra o casamento. A gente percebe que até agora, até o Estado, né, envolvendo-se não somente nos nossos filhos, na vida dos nossos filhos, eu não sei se você está acompanhando, né, mas agora vai ser multado aquele que se recusar a vacinar os próprios filhos em relação ao Covid. Peraí, o filho é meu ou o filho é do Estado, né? Enfim, mas eu não vou nem colocar as questões, essas questões aqui na conversa hoje, porque o tema já é bastante caudaloso, né? Já é um tema bastante encorpado. Então, o que eu estou dizendo? Né? Que a gente tem um número de divórcios também em ascendência. E isso vai na contramão, né, do número de supostos evangélicos. E o que eu estou dizendo? É que se uma nação, se uma cidade, se uma igreja, se um lugar, e eu vou mostrar isso para você na Bíblia daqui a pouco, ele é realmente povoado por pessoas que são cristãs na essência, o resultado tem que ser outro. A gente não pode ter, como disse, né, o doutor Alessandro Loyola, a gente não pode ter um número de evangélicos X e um número de usuários ou consumidores de pornografia Y, né? Que isso, a conta não, a matemática não bate. Né? Então, assim, a gente precisa compreender um pouco melhor o que está acontecendo. Né? Então, seguindo aí nessa análise, então a gente tem, segundo o IBGE, o número de cristãos crescendo. Segundo o IBGE, o número de divórcios também está crescendo. Segundo o site, tem um jornal, o Estado de Minas, diz que o seguinte sobre pornografia, olha só, que é um outro aspecto que ele comentou. Excesso de pornografia no cérebro, excesso de pornografia faz o cérebro regredir a um estágio infantil. Olha só. Né? Então, quem disse isso? Está lá uma reportagem no jornal O Estado de Minas. Eu vou ler rapidamente aqui um trechinho. Diz assim, olha. Com a internet, o consumo de pornografia ganhou maior amplitude e atualmente é um dos mais acessados da rede mundial de computadores, da internet. Só no Brasil, 22 milhões de pessoas consomem, 22 milhões de pessoas assumem consumir pornografia. Olha que interessante, 76% são homens, 24% mulheres. A maior parcela do público é jovem, 58% tem até 35 anos de idade. De classe média, olha isso, de classe média, 49% pertence à classe B. E está em um relacionamento sério. 70% são casados ou estão namorando. Desse montante, 49%, quase metade, concluiu o ensino médio. 40% tem nível superior, 40% tem nível superior, conforme dados do quantas pesquisas e estudos do mercado para o canal, blá, 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 blá. O estudo reforça o quanto o mercado é grande e tem alta demanda no país, principalmente pelo público masculino. Então, o que a gente analisou? Só dados aqui, eu só vou fazer uma pequena análise bem por cima aqui, bem superficial dos dados. Bom, onde é que a pornografia ela ganha alcance? Na internet, né? E aí ela se desdobra aí por duas, vamos chamar assim de um desdobramento da internet, que é através de música, né? Através da TV, televisão. Então você tem a pornografia trazida para a sociedade de uma forma tão profunda, né? Assim, trazendo até promiscuidade. Por quê? Porque isso vai desconstruir na cabeça do teu filho uma questão de família, uma questão de unidade, uma questão de união, uma questão de estar junto, de fidelidade, né? Por quê? Porque, afinal de contas, né, o sexo é tão disponível que não há necessidade de você se amarrar ou se prender em responsabilidades. E aí, o que nós estamos dizendo aqui? Que são dados, nós estamos tratando de dados, né, de que esse excesso de pornografia contribui ou faz com que o cérebro regrida a um estágio infantil. Então, o que a gente está tratando aqui? Me parece que
a pornografia é uma espécie de uma ferramenta de infantilização, né, de adultos, porque você viu qual é o público que está atuando aqui. Né? A gente não está falando de pessoas sem instrução, a gente não está falando de pessoas com baixo poder aquisitivo, a gente não está falando com pessoas aqui que têm a situação econômica desfavorável, que não sejam instruídas. Pelo contrário, está dividido, está meio a meio. Né? Então, assim, por favor, né, não vamos aqui querer tapar o sol com a peneira e dizer, não, isso aí é para as pessoas desqualificadas ou pessoas que têm essa situação ou aquela. Nós estamos tratando aqui de pessoas que têm nível superior, 40% é nível superior. Né? E aí, onde eu quero chegar? Que a gente percebe que se há um número de crescimento de evangélicos, nós estamos falando de evangélicos ou cristãos do IBGE, mas não cristãos pertencentes à Igreja de Cristo e que tomam Cristo como exemplo para seguirem Cristo e serem como Cristo. Né? Então, eu volto aqui sempre a lembrar, para quem não conhece, leia o livro de João. O próprio João vai dizer do encontro de João Batista com Jesus, ele vai dizer dos primeiros apóstolos, daqueles que seguiram Jesus. Então, ser cristão não implica em ter uma religião legal para ser. Ser cristão não implica em ter um nome cadastrado no IBGE dizendo que você é dessa igreja ou daquela igreja. Né? Ser cristão vai muito além disso. Ser cristão ele vai não só influenciar na sua vida pessoal, mas por onde quer que você passe. E eu vou mostrar para você isso no final. Fique comigo até o final que eu vou mostrar para você na Bíblia do que eu estou falando. Nós vamos voltar à base, ó. Voltando à base. Nós vamos olhar para as Escrituras e entender melhor tudo isso que eu estou dizendo aqui. E aí a gente vê, né, que se por um lado você tem Cristo falando, ou os cristãos falando, e eu vejo que numa minoria, a gente tem do outro lado, né, um número de cristãos, entre aspas, cristão do IBGE, ou evangélicos nominais, ou ainda, a gente poderia dizer aqui, evangélicos não praticantes, né, porque eu não sei você, mas eu encontro muita gente na rua que você pergunta, tudo bem, você vai à igreja, você é evangélica? Não, eu sou evangélico, mas eu estou afastado, né? Evangélico afastado. Enfim, então tem essa categoria, para quem é de fora não sabe, não conhece, tem essa categoria de evangélico afastado. Confesso que não compreendo, mas eles existem. E aí, né, o que isso tem a ver? O que eu estou falando? Você vê, então você tem a destruição, ou vamos dizer, o aumento do índice dos casamentos, destruição do casamento. E eu não vou me ater aqui a procurar os motivos e tal, nem vem ao caso aqui. Estamos tratando aqui matematicamente, ok? Das estatísticas, e essas são as que a gente tem. Estatísticas do crescimento do número de evangélicos, pelo menos do IBGE, cristãos nominais, e temos aí também o número do aumento de divórcio, e temos o aumento de uso de droga, o aumento de tudo isso. E aí o aumento também do consumo da pornografia, né? E a gente acabou de ler, e eu vou tratar um pouco mais também sobre isso, mas que a pornografia, de certa forma, ela contribui para a regressão, né? Trazendo o cérebro para uma condição mais infantilizada. Eu tenho alguns amigos, né, parentes que trabalham aí no setor de facilities e que diretamente lidam com mão de obra. E sabe qual é o comentário que a maioria deles dizem? E também não só eles, né? Ontem eu recebi um vídeo, talvez você tenha recebido em suas redes sociais, de um empregador que recebeu uma candidata, ou um candidato, não me lembro agora, para uma vaga de trabalho, veio com a mãe, com 25 anos de idade, veio ver a vaga de emprego com a mãe, né? E não ficou uma hora no trabalho porque disse que não conseguia ficar longe do celular durante uma hora, era muito tempo para ficar longe do celular. O que eu estou dizendo aqui? Se a gente tem aqui a estatística que diz que há uma regressão do cérebro para um estágio aí de infantilização, a gente vê também casos que estão acontecendo. Como eu dizia, tenho amigos na área de facilities e a comparação ou o entendimento que a gente percebe sobre a avaliação que a gente percebe desses profissionais que são empregadores é que hoje os meninos, as meninas de 25, 26, 28 anos, né, eles são extremamente infantis, né? Parece que tem 14, 15. E aí você que tem mais de 45 anos, você vai lembrar disso. Você vai lembrar que o teu pai trabalhava com 14, 13 anos, você mesmo deve ter começado a trabalhar, né, aos 6 ou 7 anos de idade, que colocaram na nossa cabeça que isso era um estrago para a sociedade. Meus queridos, pessoal que segue aqui o canal, que gosta do Voltando à Base, olha só, contra fatos não há argumentos. Se nós pegarmos aí a geração que tem 50 anos, a maioria das pessoas
elas começaram a trabalhar muito cedo e nenhuma delas, ou pelo menos na maioria dos casos, elas não se sentem que estavam sendo escravizadas em trabalho infantil. Temos que combater o trabalho infantil? Sim, claro que sim. Mas tirar quaisquer responsabilidade ou postergar a capacidade produtiva, dizer que um jovem de 14 anos não pode trabalhar, aí a gente tá de brincadeira, né? A gente tá de brincadeira, é quase que uma ofensa para pessoas como eu, como você, que começou a trabalhar muito cedo, carteira assinada, né? Então, quer dizer, a gente sempre, a nossa geração trabalhou. E isso nos fez homens e mulheres de bem, responsabilidade, não é? De ter o senso de coletividade, de comunidade, né? E hoje, a impressão que temos é que tudo coopera para a gente empurrar para frente a questão da maturidade. E aí, o que a gente coloca para a sociedade? Vamos colocar música que trata de pornografia. Nós temos um ritmo aí que é muito ruim, na minha opinião, né? Mas enfim, tem gente que gosta, gosto não se discute, né? Mas a gente tem um ritmo que trata praticamente só da sexualização, da ridicularização da mulher, e aí a gente não vê as mulheres de esquerda também se levantando e dizendo, olha, isso é uma ridicularização das mulheres, a gente não podia cantar essas canções, não podia ter essas músicas nas escolas, ninguém fala nada. Mas por quê? Né? Eu só quero te colocar aqui os argumentos que são para que você possa pensar. Por que há um interesse, né, de quem está por cima, eu chamo aqui dos donos do mundo, né, de que o teu filho, né, ele seja bombardeado por pornografia, a tua filha, né, por pornografia visual, por pornografia na música, por pornografia na novela, por pornografia nos reality shows, né? Por quê? Né? Primeiro, né, porque isso aí já vai atrapalhar, segundo as pesquisas, não sou o que estou dizendo, que isso afeta diretamente, né, na questão da maturidade versus a infantilidade. Então, quer dizer, a gente vai postergar o período de maturidade do adulto, né, fazendo com que ele fique infantil por mais tempo. Quem aqui não conhece um meninão de 22, 23, 25 anos que ainda é um meninão? Então, quer dizer, ao tempo em que, no nosso tempo, estou dizendo aqui as pessoas que têm mais de 45, 50 anos, né? Aos 22, as pessoas já estavam aí se formando na faculdade, 23, 24 anos se formando na faculdade, né? Hoje o pessoal está decidindo o que vai fazer da vida, né? Se vai trabalhar, se vai comprar uma bicicleta, como a gente tinha aí antigamente, né? Eu namoro, eu compro uma bicicleta. Então, quer dizer, ao redor do mundo, né, as grandes potências bélicas do mundo, ou as potências militares do mundo, a gente vê que o tratamento é outro, né? A gente vê que o trabalho sobre o jovem é outro. E aí a gente vai tratar isso com as crianças da China, do Japão, né, que tem uma outra cabeça, os seus governos, né? Enquanto a gente, seria mais ou menos assim, né? Enquanto a gente destrói as bases da família de vocês, acaba com os casamentos, não dá referência de pai, referência de mãe, né? A gente cria pessoas dentro de um ambiente fora dos parâmetros naturais do ser humano, porque a família é um processo natural do ser humano. Não existe ser humano se não tiver um homem, uma mulher, um pai e uma mãe. A gente pode discutir aqui a qualidade disso e a responsabilidade de cada ser dentro dessa construção social. Mas nós não podemos, né, esconder este fato biológico, fisiológico, sociológico, antropológico. Não dá para a gente poder aqui apagar este dado infalível e irrefutável da humanidade, não somente da sociedade, né? Então, quer dizer, se nós existimos hoje e nos organizamos quanto sociedade, é porque um dia o seu pai e a sua mãe se conheceram e se conheceram biblicamente, né? Então, se você não sabe o que é o termo biblicamente, eles se conheceram biblicamente para que você pudesse hoje estar aí assistindo esse programa e passando os problemas que você passa com seu filho, né? Que também só existe porque você conheceu a sua mulher, né? Então, quer dizer, a base da sociedade, a célula máter da sociedade, na Constituição, é a família. E aí, hoje, o que a gente faz? Destrói a família, a gente trabalha, a gente não, né? O sistema trabalha na feminilização dos homens, na masculinização das mulheres, invertendo papéis, né? E postergando, né? Assim, um momento de família. Dá uma olhada o que é a nova ordem mundial, dá uma pesquisada o que é que estão fazendo e pensem, tudo isso faz parte de uma grande engenharia social e tudo isso está atrelado, queridos telespectadores, ouvintes, seguidores,
tudo isso está atrelado ao grande projeto de Deus que está revelado lá no Apocalipse, né? Então, quer dizer, eu estou tentando abrir os teus olhos aqui com coisas do dia a dia, porque talvez se eu falar da Bíblia você não vai entender e vai me chamar de um cristão fundamentalista. Mas se você analisar os fatos, como eu tenho me empenhado aqui, trazendo homens importantes da ciência, eu já trouxe aqui o Dr. Ricardo Felício, eu já trouxe o Dr. Marcos Eberlin, trazendo pessoas, quero trazer aqui, né, o Dr. Alessandro Loyola, estamos tratando também com a doutora Karine Rizardi, né, para falar sobre a questão, a influência do sexo nas pessoas, né, no cidadão, enfim, o que isso faz no cérebro. Então, assim, olha, preste atenção nesse programa. Nós não estamos aqui, já disse isso 1 milhão de vezes, por conta de popularidade, de fama. O objetivo não é esse. Mas a gente quer voltar à base, a gente quer fazer você olhar para as escrituras e falar, poxa, o que está acontecendo aqui? Né? O que nós estamos vivendo? O que está acontecendo no mundo? E a gente parece que está num momento assim de letargia, né? A gente fica atrás do entretenimento, a gente fica entreterido pelo sistema, e estar em entretenimento, a palavra significa estado de dormência, de morte, né? Anestesiado, não vendo a realidade, e é isso que a maioria de nós aí passa pela vida fazendo, né? Enfim, para continuar aí, o que a gente está falando aqui? Que a gente está vendo, né, todo um sistema trabalhando através da pornografia, através da música, através como é que eu vou dizer aqui, das vacinas, não é? Forçadas, por quê? A questão da vacina forçada, eu sei que alguém vai olhar e vai falar assim, é bolsonarista, é negacionista. Não se trata disso, querido. O problema que se trata é que o Estado está tomando conta da tua família, ele não pode exigir. As pessoas estão confundindo obrigatoriedade de disponibilidade de vacina com a obrigatoriedade da imunização. Você não é obrigado a tomar uma vacina, nem muito menos imunizar o teu filho. Você tem o direito de, mas não a obrigação. A obrigação é do governo em disponibilizar a ferramenta. É função do governo disponibilizar, é dever do governo disponibilizar o imunizante. Agora, você é um ser pensante, racional, você tem todo o direito do mundo de questionar e falar, peraí, por que vacinas levavam tanto tempo e hoje não levam tanto tempo para ser elaboradas, testadas, né? Por causa do aumento da tecnologia. Olhem os estudos, o que dizem sobre, por exemplo, as vacinas. Então, mas do que a gente está tratando aqui? Não é a vacina em si, mas é o quanto o Estado está se envolvendo na tua pessoalidade, no teu dia a dia, e tomando e cerceando a sua liberdade. É disso que nós estamos falando. Então, esse é o ponto, né? Enfim, e se o IBGE tivesse trazendo aqui um número de cristãos, eu tenho certeza que o resultado disso que eu estou falando seria outro. Mas na verdade não é. Por que não é? Porque o cristão do IBGE, ele é só um cristão do IBGE. Ele é um evangélico nominal. Ele não tem a essência de Cristo ou a clareza de Cristo, né? Ou a percepção do apóstolo Paulo e de outros tantos que pensam, que raciocinam em cima de questões e que aí alguém vai chamar de filosofia. O que nós vimos os nossos jovens ontem, né? Nós tivemos jovens ontem na UNB queimando a bandeira de Israel e dos Estados Unidos. Olha, tanto faz aqui para mim a sua posição política, mas assim, a gente vê pessoas que vão ficar contra Israel depois de um ato de barbaridade do ano passado, né, de assassinato em massa de civis que o Hamas proporcionou a Israel, né, e numa rave onde tinha todo tipo de pessoa, tinham pessoas com total liberdade cultural, étnica, pessoal, né, sexual, todo tipo de liberdade lá. Então, quer dizer, e esse pessoal não fala nada, né? Então, quer dizer, quando vai falar é para queimar a bandeira de Israel. O que eu tô falando aqui? A gente parece que tá, tipo, vivendo um momento em que o certo não faz mais sentido, né? E por quê? Você vê que nas imagens onde eu não vou nem colocar aqui nomenclatura aqui de extrema esquerda para não ficar em competição, porque esse é de direita ou ele é da esquerda, né? Mas o pessoal queimando bandeira lá, a maioria é meninão, novo, entendeu? Novo, né? Quer dizer, não tem bagagem de vida, de experiência de vida, não tem bagagem social, não tem bagagem cultural, né? Para poder fazerem o que estavam fazendo, nem sabem o porquê estão fazendo e estão fazendo aquilo tudo lá. Então é isso que eu estou te dizendo. O sistema está trabalhando para infantilização, o sistema está trabalhando para ridicularização, o sistema está trabalhando para a destruição das famílias, e nós estamos aqui aplaudindo e assistindo o nosso time do coração jogar e fazer
bons jogos, estamos vendo o Neymar, né? E aí, pastores, né, discutindo futebol, pastores indo para eventos com a camisa do time do coração, pastores que estão por aí, né, exibindo a sua idolatria por times de futebol. Tudo bem, você vai chamar só que você é torcedor e que não tem nada a ver, né? Então, tudo bem, vamos nesse nada a ver e a nação indo para onde está indo. Bom, o que a gente vê? Esses mesmos pastores que se autocaracterizam, né, como donos de um movimento de direita, e uma direita que se diz cristã e conservadora. Do que o senhor está falando aí agora? Eu estou dizendo que os pastores que eram para estar colaborando e tocando nesse tipo de assunto, e sendo observadores desses dados, né, e trabalhando para que a igreja de fato fosse cristã, estão muito mais preocupados em movimentos políticos, estão muito mais preocupados em aumentar o número do IBGE, porque os cristãos nominais do IBGE, ou os evangélicos de IBGE, ou os cristãos de IBGE, são esses que enriquecem os grandes currais desses pastores milionários. Entende? Que eu já mostrei aqui tantas vezes. Então, o que eu estou querendo trazer aqui para você? Pare e pense. Pense, é só pensar, é só analisar os dados. Nós não temos um crescimento do cristianismo no Brasil. Nós temos, no máximo, o crescimento da religião dos evangélicos e que são nominais e que não tem nada a ver com Cristo. Tem a ver com as suas igrejas, com os seus pastores, com as suas ideologias evangélicas, com as suas, que eles chamam de doutrinas, né, nas suas igrejas, mas que nada tem a ver com o cristianismo, na essência. Não tem nada a ver com o cristianismo. Aí você vê os pastores aí nos movimentos evangélicos, pastores que se colocam como líderes da direita, líderes do movimento, juntam-se com partidos políticos. Eu queria ver esses pastores serem líderes do cristianismo, sabe? Falando sobre Cristo, sobre aquilo que importa mesmo. Porque eles falam daquilo que importa, eles se envolvem na política. Eu acho que tem que falar mesmo na política, para influenciar na política. Só que a influência política, ela termina quando começa o interesse daquele pastor ou desse pastor. Então você tem de novo, vou falar aqui de novo, dá um Google aí para você ver. Os maiores pastores das maiores entidades religiosas do Brasil, instituições religiosas do Brasil, né, estão tirando foto com homens de esquerda, comunistas, que destoam ideologicamente dos ideais do cristianismo. Veja o que eu disse. Então, assim, homens que destoam ideologicamente dos ideais do cristianismo. E, tipo, tá tudo bem, desde que isso mantenha esses camaradas no poder, né? Isso, a gente, quando olha para a história, vê que o negócio é muito semelhante ao tempo em que os imperadores, né, escolhiam o próximo papa e o próximo papa, o próximo imperador, né? Só dá uma olhada na história. E hoje não é muito diferente, né? Onde os evangélicos não são incomodados porque são aliados com aquele político e aquele político que tem poder dentro daquela igreja porque a massa é muito grande. Então, quer dizer, o cristão, né, autêntico, verdadeiro, deveria estar fazendo toda a diferença, mas ele está dentro do mesmo balaio. Mas por que ele está dentro do mesmo processo, dentro da mesma visão? Porque ele é o evangélico do IBGE. Será? Você consegue, né, acompanhar o que eu estou falando aqui, ver o que eu estou falando aqui? Então, quer dizer, as pessoas precisam abrir os olhos. Por quê? Nem todo mundo que se diz evangélico de fato é. Não consigo ver o cristianismo em igrejas onde os homens estão aí leiloando o seu próprio tênis aí por R$8.000. Eu não consigo ver o cristianismo, não estou falando da religião de ninguém, em homens que estão aí nas cadeirinhas com seus óculos, cobrando R$890 por uma palestra evangélica e dizendo para você, querido Deus, você é o centro do coração de Deus. É verdade, não consigo ver o evangelho nisso. Mas se você consegue também tudo bem, não precisa aqui discutir religião. Mas continuando aí o que eu estou falando aqui, né? O que acontece? A gente tem políticos que não representam os cristãos no Brasil. A gente tem político, olha só o que eu estou falando. A gente tem político que não representa os cristãos no Brasil, mas eles dizem que representam. Inclusive, eles usam termos bíblicos para te convencer. Você vê fala na boca de um governador, você vê a fala, né, um texto bíblico, uma frase bíblica na boca de um ex-presidente sobre a verdade, né? Conheça a verdade vos libertará. Peraí, que verdade você está falando? Na verdade de quem? Então, esse que pede para a gente conhecer a verdade, aí eu não estou falando aqui
né, de eu ser ter este partido ou não, mas o que eu estou dizendo é que a gente tem políticos que não representam os cristãos no Brasil, a gente tem político pedindo para a gente ir para a rua, a gente tem político, né, pedindo para ser exilado do país, morar em outro país, para te defender. E porque este político é associado a um líder evangélico político, ou um líder evangélico envolvido na política, tu acredita, e até outras pessoas de outro viés ideológico olham para os evangélicos e dizem: o público do Bolsonaro são os evangélicos, só se forem os evangélicos do IBGE. Então, o que eu estou pedindo para você aqui que está assistindo esse programa hoje, que talvez não é evangélico, é que você saiba separar e entender que uma coisa é o cristão do IBGE, o evangélico do IBGE, o evangélico nominal, e outra coisa é o cristão. São pessoas diferentes. São sistemas diferentes, são pessoas que estão totalmente aí, vamos dizer assim, afastadas de uma das outras. Você entende o que eu estou dizendo? Olha só, por que eu estou falando isso? Porque esses mesmos políticos que hoje juntam aqueles que se autodenominam evangélicos e estão nas igrejas dos evangélicos, inclusive de pastores evangélicos que estão nas carreatas desses políticos e que esses políticos estão na igreja desse pastor, se denominando evangélicos, ou todo mundo que é de Deus, aqui todo mundo é de Deus, eles estão te pedindo agora para ir para a rua para lutar pela anistia do 8 de janeiro, porque as pessoas foram presas injustamente. Ok. Agora, o que não dá para entender é que esses mesmos políticos foram que apoiaram, né, a ascensão ao Senado do Davi Alcolumbre e da Câmara pelo Mota. Então, o que a gente está falando aqui? Que as pessoas que poderiam, né, ter feito de fato e tinham o poder de fazer alguma coisa diferente, de lutar contra os desmandos do STF ou desse ministro ou daquele, eles poderiam ter agido de forma diferente, eles poderiam não ter colocado alguém como aqueles que eles colocaram lá, porque a gente já viu aí em reportagem o próprio Alcolumbre dizendo: não vamos falar, nós não vamos pautar impeachment, nós não vamos fazer nada. Não adianta vocês virem agora na internet, vir na televisão, fazer chamado para as pessoas ir para a rua, né? Uma vez que vocês tinham o poder de fazer algo e não fizeram. Então, o que eu estou falando aqui? Uma frase que virou um debate aqui numa postagem que eu fiz no Instagram junto com o Dr. Ricardo Felício, né? Que a direita pavimenta o caminho da esquerda. Entende o que eu estou falando? E aí, é isso que a gente está vendo a cada dia. Então, quer dizer, quando a direita podia influenciar na decisão da escolha de um presidente do Senado e que poderia ou que tem autoridade, na verdade, para pautar, por exemplo, um projeto de impeachment, e não fez, e agora pede para que vão à rua de novo, ou que vamos à rua de novo, né? O que eu estou falando para você? O sistema está te aprisionando. Este jogo é um jogo de cartas marcadas. Evangélicos de manada, evangélicos de IBGE, abram os olhos. Se você é um cristão, reveja os seus conceitos e pergunte a si mesmo, ore a Deus, pergunte para alguém que possa te ajudar. Se você está num lugar que é sadio, que é bom, que de fato faz a diferença e que faz sentido dentro do cristianismo, dentro da amplitude que ele tem, né? E para que você não seja massa de manobra duplicada, porque aí você é massa de manobra do sistema e é massa de manobra das igrejas. Entenderam, pessoal? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Né? Ou seja, esses líderes que estão aí, sejam eles evangélicos, de IBGE, porque eles não representam o cristianismo, eles representam a igreja deles. Qualquer outra igreja que não esteja de acordo com a deles ou que não faça parte da convenção da deles, são igrejas que não valem. Então, o que eu estou dizendo aqui? Que o sistema está literalmente engolindo a sociedade e nós estamos aplaudindo. Então eles criam jogos onde uma hora um ataca, outra hora outro defende, quem podia defender não defende. Aí depois a gente vê, por exemplo, que eu já citei aqui outras vezes, o deputado Nicolas Ferreira, né? Eu recebi acho que umas 5 vezes o mesmo vídeo ontem, né? De ele dizendo: o que vocês querem que a gente faça? A gente não consegue fazer nada. Eu tô aqui, Nicolas, fala do Nicolas, abre aspas, né? Eu vou tentar transliterar aqui o que ele disse aqui, dizer que eu não tenho aqui o texto agora.
Mas ele está indignado que ele está falando assim, olha, a gente não tem como fazer porque a gente precisava de mais gente de bem aqui dentro para poder fazer a diferença, porque o sistema está realmente, né, a gente não consegue. Aquele que era para legislar não legisla, aquele que era para cumprir a Constituição não cumpre, e a gente aqui está com as mãos atadas aqui. Não, a pergunta é, por que que o seu partido, né, contribuiu para a decisão na escolha de quem é o presidente do Senado hoje? Então, assim, são coisas que a gente não consegue, né, concordar. Não tem encaixe. Então, o que eu estou dizendo para vocês aqui é que este povo que está em nome do Jesus, do IBGE, em nome das igrejas do IBGE, de fato, eles não representam ou não constituem a liderança cristã no Brasil. E aí, quando eu digo liderança, eu não digo aquele que tem o poder de fazer movimento da massa, que para político é isso que importa. Eu tô falando de liderança cristã que possa servir de referência, de a gente olhar e falar assim, cara, esse cara aqui é extraordinário, ele não se corrompeu, sabe? O cristianismo é evidente na vida dele. É esse tipo de liderança que eu tô falando aqui. E que a gente parece estar meio escasso no tempo de hoje, né? Ou seja, tudo isso que eu tô falando vou voltar lá no começo da história, né? É um movimento evangélico profético ou patético, né? Não representa o cristianismo. Esses evangélicos de IBGE não representam a igreja de Cristo, não representam os cristãos na sua essência. E eu preciso acelerar, porque senão não vai dar conta de a gente falar tudo aqui, né? A gente, na verdade, precisa se levantar e encontrar novas lideranças cristãs, né? Porque os homens sérios que poderiam se posicionar e falar abertamente, olha, o assunto é esse, eles estão muito mais preocupados, né? Ao invés de serem líderes do povo, homens de Deus de referência, eles estão muito mais preocupados em serem líderes teológicos, acadêmicos, né? Ao invés de levantar a bandeira, peraí, o cristianismo não é essa farra do boi que a gente está vendo aí, não. O cristianismo eu queria até convidar aqui os pastores honrados, homens de Deus, aí sim, líderes cristãos, né? Mas que você possa ter um pouquinho mais de envolvimento com o todo, para que possa servir de referência, né, para os jovens, para os pastores mais jovens, né, do que é de fato um cristianismo e não um evangeliquismo partidário, político que a gente vê nas igrejas hoje, né? Se é que esses homens que são homens honrados, mais maduros, que têm uma bagagem teológica abundante, né? Que têm uma bagagem acadêmica profunda, que dedicaram sua vida ao estudo das Escrituras, né? Por favor, nos ajude, né? Nos ajude a mostrar para o povo que nós precisamos, quanto sociedade, voltar à base. Que nós possamos ter a coragem de falar e relacionar a vida na igreja com a vida que nós vemos na sociedade. Quer dizer, a nossa vida na igreja, ela precisa progredir para a sociedade. Porque quando isso ocorrer, aí o doutor Alessandro Loyola vai dizer, olha, os dados do IBGE informam que o número de cristãos no Brasil cresceu, e é verdade, porque diminuiu o número de assaltos, diminuiu o número de drogados, diminuiu o número de adultérios, diminuiu o número de roubo, né? Diminuiu o consumo de pornografia. Você entende onde é que eu quero chegar, não? Ou seja, volto aqui a bater na tecla, né? Já estamos aqui caminhando para o final, mas é que nós precisamos de líderes cristãos que não sejam apenas teóricos e teólogos, né? Mas que possam, né, de fato, relacionar aquilo que com a teologia entendeu as Escrituras, compartilhar com o povo e ensinar o povo a ter uma vida conforme aquilo que se aprende no cristianismo. E eu quero dar um exemplo aqui, né? Eu vou ter que até adiantar, tinha mais coisa para falar aqui. Acho que eu vou falar rapidinho, acho que dá tempo aqui. Por exemplo, enquanto a gente está dentro desse processo de infantilização dos adultos, né? Enquanto a gente está aí vendo a molecada, a rapaziada de 25 anos aí bastante infantilizada ainda nas entrevistas de emprego, o que está acontecendo? O Elon Musk está criando robô autônomo. Ele falou assim, ó, carro não sobe em prédio, mas robô sobe. Presta atenção nisso, que é o que eu tô falando aqui. É frase dele, não é eu que tô falando, não.
Enquanto aqui a gente está ficando bobalizado, infantilizado, né? Enquanto a gente está ficando aqui, vivendo aqui dentro da pornografia, dentro dos divórcios, da destruição da família, enfim, vou chamar aqui a desgraçalização da família, quer dizer, está vivendo uma desgraça porque eles estão corrompendo-se os valores, por isso precisamos voltar à base, corrompendo-se os valores e princípios, né? Ideais ou ideologia, elas podem variar, mas princípio não varia, né? Princípio, eles são os mesmos desde que o mundo é mundo. O que a gente tem? O crescimento da inteligência artificial. A inteligência artificial que faz o reconhecimento facial amplamente usado nas empresas de segurança eletrônica, portaria virtual. Olha só que interessante, tudo isso está na nuvem. E tudo isso na nuvem, a gente percebe o quê? Você vê, por exemplo, para que você tenha acesso em banco, até Mercado Livre, eles querem que você reconheça a sua conta como? Leitura facial, né? Então, o que está acontecendo? E talvez você não tenha percebido. O sistema, os donos do mundo, eles estão criando um enorme banco de dados, talvez o maior da história, com o teu rostinho, com o meu rostinho. Porque se a gente não colocar o rosto lá para poder identificar no Mercado Livre, a gente não acessa nem Mercado Livre, nem banco, nem governo, nem nada. Né? Então, quer dizer, e nisso, com o discurso de que isso é bom e de que isso é uma segurança, de que ninguém vai invadir a sua conta, ninguém vai se passar por você, o que a gente tem? A gente tem a construção de um banco de dados enorme. Quando você conecta isso ao robô com inteligência artificial, e a inteligência artificial, vou voltar a dizer para vocês aqui, ó, ela não é uma inteligência, ela é apenas um padrão de reconhecimento de dados, entende? Então assim, alguém coloca esses dados lá, um robô, ele vai ser programado, ele tem a capacidade de processamento maior do que o do ser humano, e isso pode ser replicado em centenas de milhares de vezes e milhões de vezes. Então você consegue trazer muito mais informação de um banco de dados gigantesco para apenas uma máquina ou para 1 milhão de máquinas ao mesmo tempo. Então quer dizer, a inteligência artificial, ela não existe. É lógico que alguém vai aí de repente questionar o que eu estou falando. É que o robô, ele não aprende. O que ele faz, ele consegue detectar padrões, né? Ele consegue ter uma capacidade de processamento e armazenamento de informação que eu e você não tem. Então, o que levaríamos aí 5 anos para aprender, ele consegue aprender aí em questão de segundos, minutos. Por quê? Tudo isso é um banco de dados enorme que foi passado para ele. O robô não pensa, o robô processa informações. Ok, pessoal? Essa talvez você não sabia, agora você sabe, porque você assiste aqui o Voltando à Base. Vale a pena você ficar bem informado. Olha só. E aí, o que eu estou dizendo? Que nós estamos sendo aprisionados dentro de um avanço tecnológico que vai ser utilizado em nome do nosso bem, né? E a gente está achando que tudo isso está tudo certo e que basta a gente ir para a igreja no final de semana. Aí a minha pergunta basta ir para a igreja no final de semana? Basta ter o nome no IBGE? Ou a gente precisa ser um cristão autêntico? Eu vou te dar uma prova agora do que é um cristão autêntico. Segura comigo aí no livro de Atos, capítulo 19, do verso 23 ao 40. Eu vou ler aqui que eu já estou terminando o programa, preciso terminar. Olha só, do verso 23 em diante. Naquele tempo houve um grande tumulto por causa do caminho sobre Jesus. Um ourives chamado Demétrios, um artesão chamado Demétrio, que fazia miniaturas de prata do templo de Ártemis e que dava muito lucro aos artífices, reuniu-se com outros trabalhadores dessa profissão e disse: Senhores, vocês sabem que temos uma boa fonte de lucro nesta atividade. E estão vendo e ouvindo este indivíduo, o Paulo, está convencendo e desviando grande número de pessoas aqui em Éfeso e em quase toda a província da Ásia. Ele diz ele que deuses feitos por mãos humanas não são deuses. Olha só o que causou a pregação do evangelho do apóstolo Paulo na cidade de Éfeso e em toda a província da Ásia, que compõe-se de outras cidades. Olha só que interessante. 2000 anos atrás, o apóstolo Paulo pregou o evangelho de tal maneira que os homens que eram os ourives, que trabalhavam ali na confecção, que faziam com prata, com as suas mãos, os artífices, artesãos, que faziam as miniaturas do templo de Ártemis, eles começaram a ter uma redução significativa na venda dos seus produtos. Por quê? Ele explicou aqui, assim, olha,
O apóstolo Paulo está dizendo que os deuses feitos com a mão não são deuses. Ou seja, vocês sabem que a gente tem uma boa fonte de lucro nisso daqui. Só que ele está pregando, e o que está acontecendo? As pessoas estão se desviando para lá. Cadê a palavra? Ele está convencendo e desviando grande número de pessoas. Ele está convencendo e desviando grande número de pessoas aqui em Éfeso e em toda a província da Ásia. Então, o que eu estou dizendo? Quando você e eu pregarmos o cristianismo diferente do evangeliquismo ou dos evangélicos do IBGE, isso aqui precisa acontecer. Precisa acontecer. O que estava acontecendo aqui? Qual era o problema aqui? Eles vendiam estátuas, imagens das deusas gregas. Começou a haver uma queda na venda, ou seja, uma cidade que era idólatra, que comprava imagens de escultura, eles estavam agora abandonando a idolatria porque compreenderam o cristianismo do apóstolo Paulo. Você percebe a diferença, não? Então, o que eu estou dizendo? Quando o cristianismo ele for efetivo, ele for verdadeiro, ele for pregado em sua essência, quando os evangélicos do IBGE se converterem ao cristianismo de Cristo, então a gente vai poder ver o doutor Alessandro Loyola e outros fazerem uma análise diferente do nosso país. Então eles dirão, onde o cristianismo chega, diminui o número de envolvidos com droga, o número de roubo, diminui o número de adultério, aumenta o número de famílias sadias, diminui o abandono de filhos. Você entende o que eu estou dizendo, não? Então, quer dizer, o que eu estou propondo a você não é que concorde comigo, mas é que você faça uma análise dos dados. Esses são os dados que temos, né? E aqui tem uma história bíblica trazendo de forma contundente e profunda o que é verdadeiramente a influência de um cristão, não só na casa dele, no bairro dele, mas em toda uma cidade e toda uma província. E aí fica o meu convite. Onde estão os cristãos que vão se levantar para começar a influenciar não só dentro da sua igreja, porque é fácil você ser crente dentro da igreja, mas que vai influenciar fora da igreja, na casa, no bairro, na vila e quem sabe, né, dentro de todo o processo da sociedade, como fez o apóstolo Paulo, né? Então, quer dizer, praticamente só com a pregação do cristianismo, né? Então, o cristianismo basta. Agora, quando olhamos para o que vemos hoje, naquilo que chamam de evangelho, vocês desculpam. Para mim, isso aqui é o cristianismo. E só para você compreender aqui a história, não ficar sem contexto, eu vou ler até o final aqui, eu vou pular alguns versículos, mas vale a pena você ler na sua casa aí, Atos dos Apóstolos, capítulo 19, do verso 23 ao 40. Leia todo que você vai entender o contexto mais completamente. Verso 27. Não somente, o Demétrio continua, não somente há o perigo de nossa profissão perder a sua reputação, mas também de o templo da grande deusa Ártemis cair em descrédito e o da própria deusa cair em descrédito. Adorada em toda a província da Ásia e todo o mundo, ela ser destituída da sua majestade divina. O que Paulo estava falando? Travou de novo, Diego. O que Paulo estava falando? O Demétrio estava falando. Demétrio estava falando o seguinte, falou assim, olha, se a gente continuar deixando esse Paulo falar, a gente vai falir, porque a gente não vai vender mais imagem da deusa Ártemis, e a gente ainda vai correr o risco de as pessoas não acreditarem mais no Deus feito por mãos de homens, porque o Paulo diz que imagens ou deuses feitos por mãos de homens não são deuses. Olha que profunda a questão, né? Então, quer dizer, será que a gente está vivendo perto disso no Brasil hoje? Claro que não. Verso 28. Ao ouvirem isso, os que estavam ali com o Demétrio, travou de novo, ficaram furiosos e começaram a gritar, grande é a Ártemis dos Efésios. Em pouco tempo, a cidade toda estava em tumulto. Alguns amigos de Paulo, dentre as autoridades da província, chegaram a mandar um recado para ele, dizendo para que ele não se arriscasse de ir ao teatro. E a assembleia toda, o teatro, as pessoas reunidas na assembleia, estavam em uma grande confusão. Uns gritavam uma coisa, outros gritavam outra coisa, e a maior parte do povo nem sabia por que estava ali. É tão atual essa história aqui, né? Muita gente nem sabe por que está ali criticando, ou o que está criticando, ou por que está criticando. Então fica aqui o meu convite para você refletir sobre tudo isso que a gente tratou hoje aqui no programa. Assista novamente para você entender. E para finalizar aqui o texto, ele diz assim no verso 37. Vocês trouxeram esses homens aqui, embora eles não tenham roubado templos, nem blasfemado contra a nossa deusa. Eles não falaram mal da outra religião. Eles só falaram que Deus feito pelas mãos dos homens não era um Deus e que o verdadeiro Deus era Cristo.
Aí o escrivão da cidade, deixa eu ver se eu coloquei aqui, eu não coloquei, mas é o escrivão da cidade agora que está falando, ele diz assim, olha, se Demétrio e os seus companheiros de profissão têm alguma queixa contra alguém, os tribunais estão abertos e existem lá os procônsules. Eles que apresentem as suas queixas ali, quer dizer, vão à justiça. Se há mais alguma coisa que vocês desejam apresentar, isso será decidido em assembleia conforme a lei. Quer contestar o que eu estou falando? Vai para a lei. É o que disseram para o apóstolo Paulo. Para os questionadores do apóstolo Paulo. Então, quer dizer, o que o apóstolo Paulo estava fazendo? Fazendo a diferença, pregando o cristianismo. E nós estamos passando a vida, nós, eu e você, como um mero espectador do mundo, como um mero espectador do sistema. A gente está vendo a vida passar e a gente está se tornando o quê? O cristão do IBGE. A gente está preocupado com a nossa carreira teológica, a gente está preocupado com a nossa carreira acadêmica, a gente está preocupado com o nosso cargo de pastor, a gente está preocupado com o nosso nome de crente, mas não está fazendo a diferença na sociedade. E para finalizar o programa, eu quero perguntar 4 coisas a você. 5. Primeiro, quem vai se levantar pela proteção às famílias? Você vai ver ela ser destruída, você vai ver a sua família ser bombardeada pela destruição dos casamentos, talvez até o seu mesmo. Você vai ver a sua família ser destruída pela pornografia, né? Então, quer dizer, quem vai se levantar pela proteção das famílias? Quem vai questionar a direita conservadora a fim de unificá-la? Porque a direita conservadora ela não é deste pastor, daquele político. Quem é a direita conservadora? Né? Quer dizer, quem são as pessoas quem são os conservadores verdadeiramente? Quem vai questionar o apoio, né, do ex-presidente ao Alcolumbre e ao Mota? Quem vai influenciar as cidades diminuindo a idolatria, diminuindo a corrupção? Hoje eu vi um vídeo do Deltan Dallagnol, né, pedindo, falou assim, olha, se você concorda, eu não gosto de estar aqui no Congresso, mas eu estou aqui hoje no Congresso para chamar você para fazer parte do nosso partido aqui, a gente precisa de pessoas de bem, para poder ter um maior número de pessoas de bem, para fazer política e se associar a gente. Então, quer dizer, quem que vai se envolver na política sem corrupção e diminuir a corrupção na política? Quem vai se envolver com a igreja sem usar a igreja para enriquecer? Quem vai se envolver na sociedade sem ser tomado por ela, engolido por ela? Né? Quem verdadeiramente vai influenciar essa nação? Então fica aqui o meu convite para você, homem de Cristo, mulher de Cristo, você que é a igreja do Senhor, você que é pastor, que é uma liderança evangélica, não seja líder porque você está sob pessoas, seja líder porque você é exemplo para elas. E a gente precisa levantar a nossa voz, e a gente precisa declarar quem é Cristo, porque fora isso, nós teremos o aumento do número de evangélicos do IBGE e um número cada vez menor de cristãos de Cristo. Ok, pessoal? Esse é o recado de hoje. Eu espero que você possa ter aqui observado muito bem, atentamente, tudo que tratamos aqui esta noite e que você possa aí, mais uma vez, se esse conteúdo foi importante, compartilha em tudo quanto é rede social, pega aqui o link, né, do YouTube, compartilha no seu Instagram, Facebook, enfim, manda para todo mundo, se isso fez a diferença na sua vida. Eu quero convidar você a voltar comigo à base. A base da sociedade é Cristo. Não há nada que apague isso. A gente pode ter religião, pode ter filosofia, pode ter ideologia, a gente pode ter política e processos. Podemos ter inteligência artificial, Elon Musk, pode ter o que tiver. Mas nós não vamos nos prostrar. Nós vamos levantar e acenar que Jesus Cristo vive e que Ele é o Senhor. Ok? Então, eu quero agradecer a você mais uma vez que ficou comigo até o final desse programa. Que Deus abençoe você. E na próxima quarta-feira estaremos aqui, se Jesus quiser. E se Ele não voltar, um grande abraço e até lá.